Cara, eu acho muito charmoso Cyberpunk aí. esse vídeo dele, assim. Parece meio cyberpunk mesmo, né? Yakuza Yakuza. Pros, né? E briga de gangues. Flagrantes no bairro mais perigoso do Japão. Cara, o bairro mais perigoso do Japão deve ser o mais de boa daqui. Eu vi um vídeo desse mano aqui só na vida. Então Deixa eu- é isso. calma aí. Vamos ver. Vamos descobrir se Ele se é fala legal de japonês? trazer aqui. Não, né? Não sei se tem legenda. Basicamente ele vai ficar andando, abaixa um pouquinho. E ele provavelmente vai falar em cima de alguma coisa. Aí, ó, pra galera que quer conhecer o Japão. Caralho, Eita porra, mano! Caralho, mané. Aí tá 12 de outubro. Começou louco o bagulho, viu? Eu acho que daí ele vai mostrar depois. Não, eu quero ver no... A chuvinha bonita. Mas os caras que estavam brigando, acho que não é nem japonês, mano. Nossa, o maluco chegou dando um soco na cara do mano, velho. Quem acompanha o canal aqui desde o começo já Nossa, tá primeira vez ligado que eu vejo a cara lá dele. em Kabukicho, né? Acho que é um dos bairros que eu mais passo aqui no canal, porque ele não só é um dos lugares que tem as O vídeo melhores se pagou em histórias 15 também pra segundos, contar aqui né? de Tóquio, como também é um dos lugares que tem a melhor estética, né? Então eu gosto bastante de andar por lá, tirar foto por lá. Tem uma estética Então quem foda, acompanha aqui o canal desde o começo já tá cansado Tem de que ver tela, a região gente. de Kabukicho e escutar as histórias de lá, né? Mas, como Acabou, nunca é acabou. demais, né? E tem muita gente que chegou no meu canal depois do começo, né? Que era aquela época que eu falava mais sobre esses assuntos de Yakuza, de máfia, né? Essas coisas. Então tem gente que acabou não pegando essa parte e não sabe, né, sobre as tretas que a gente já falou. Então eu vou fazer um vídeo dessa vez, vai ser tipo um compilado, assim, de todas as tretas de Kabukicho, tá ligado? Todas as histórias que tem pra contar sobre aquele bairro. Enquanto isso eu vou andando Compilado por lá, da na treta. chuva de noite. Como são assuntos interessantes, né, acho que também nunca é demais, sempre tem alguma coisa nova pra acrescentar. As imagens são sempre muito bonitas, né? E O pra cara quem saiu na chegou chuva pra gravar vídeo. no meio do esse caminho merece, aí no né? canal, provavelmente vai ter muita coisa interessante, muita coisa nova aí pra saber sobre essa região de Tóquio, que é a região com a maior atividade da Yakuza, né? A maior atividade da máfia aqui em todo o Japão. E é isso, mano. Vamos andar lá, vamos lá. Pronto, pronto. Cara, pior que é estiloso, mano. Parece aquele jogo, o... Sempre que eu venho Ghostwire gravar aqui Tokyo, em é. Shinjuku, eu acabo, inevitavelmente, Youtuber médio, né? passando aqui pelo Omoide Yokocho, Saía pra levar na chuva. antes de seguir ali pra Kabukicho, né? Porque esse beco aqui Eu não passo num beco desse. tem uma atmosfera muito legal, né? As lanternas, fumaça, ainda mais na chuva. Fica tudo muito dinâmico. fica falando eu ao gosto vivo sempre de enquanto passar anda por aqui mesmo? pra mostrar. acho que sim. Pra quem não sabe, esses becos aqui, que em japonês Nossa, eles Luizão. chamam de Yokocho, né? Tem um monte deles espalhados pelo Japão inteiro, né? Principalmente aqui em Tóquio. E pra passar agora, parceiro? E esses becos eles foram construídos, a maior parte deles, né? No período pós-guerra, ali no final dos anos 40, começo dos anos 50. Loucura. E não são todos, tá? Mas muitos deles eram usados como rota de mercado clandestino. Tá ligado? Tá com Porque metrô durante por a cima, guerra, né? E o lógico, barulho né, da tinham chuva? diversos Às vezes ele produtos, tá de diversas microfonezinho. mercadorias É, eu acho que que ele ficavam tá em falando falta mesmo. aqui no Japão. É, ele Então tá os falando. Olha japoneses os barulhos. muitas vezes roubavam restos de suprimentos das tropas americanas, né? Às vezes eles organizavam assaltos no porto de Tóquio, quando chegavam os navios trazendo suprimentos, né, para os soldados americanos. E aí eles vendiam essas mercadorias A velha roubadas desgraçada e parou no meio do contrabandeadas, rolê, né, mano. escondidos Não é aqui velho, nesses não. becos. Interessante. Só que aí o tempo foi passando, o Japão foi se recuperando dos velho, danos você da só pode falar guerra, velho. né? Parada E assim os no meio becos do pico, acabaram só ficando pode aqui falar velho. espalhados pela cidade. Não é, não. Aí com o tempo, Ai, como já velho. não tinha mais a necessidade de Eu não quero papo, não. manter velho. o mercado clandestino, os japoneses foram transformando as lojinhas em izakayas, né? Que são esses barzinhos tradicionais Mano, o cara é japoneses que tem gigante, hoje aqui. fudeu com o cara. Os guarda-chuva. Aí hoje bem isso aqui é legal. ponto turístico, né? Porque a estética Cara, é muito interessante a história aí, hein? justamente por ser tudo tão orgânico, né? Construído ali Aqui a gente já vê no que calor não do deve ser tão pós-guerra, né? Perigoso? perigoso Então, aqui onde os ele tá turistas andando, porque ele tá com o gostam celular na muito, mão. né? Sempre lotado de gringo aqui, Não quer dizer que Todo você mundo não sempre vai. Anda na muita rua aqui de foto. cima, celular na mão. gostam muito na chuva. E esse aqui que a gente passou Ele é o não é Omoi nem de no bairro Yokocho, né? Que bairro significa perigoso. Beco das Memórias. Acho Vê um que moleque esse de é o mais bicicleta, famoso daqui. toma o de celular e Tóquio, sai né? fora Mas na hora. quem me acompanha aqui já tá ligado. Cara, Tem eu um posso monte fazer uma desses crítica ao becos, né? guarda-chuva? Por que, caralho? É o seguinte, rapidão, me perdoem. O guarda-chuva ele é feito de uma maneira meio burra. Não. Sim. Não. Porque o centro dele, onde você segura, é aqui no meio, certo? Ah, Olha o que causa. Olha esse cara aqui, ele tá metade pra fora do guarda-chuva. porque ele é pelo menos um louco, terço mano. dele. Que ele tá Olha esse encostado aqui, ó. no outro.
pra ele conseguir ficar no meio do guarda-chuva, ele tem que andar com o bagulho aqui, ó, na E você cara. acha que a ponta do guarda-chuva tinha que ser na frente? Não, a ponta do guarda-chuva devia ser como? Ah. Ou lateral, pra você segurar aqui e ela fazer uma curva. Ah, pra cair pro lado. É, tipo, Você você fazer ficar uma assim, ó, curva. você- Aí você fica Cala aqui a e o boca, vai. guarda-chuva Ainda cobre bem o que não foi meio. você que criou essa merda. Não, mano, completamente fora de vou dar órbita play. o bagulho, de estética. Então vai. Cara, pior. O que eu vi de pior aqui foi isso aqui, ó. Vai, deixa eu ver. Passou é o Omoide Okocho, né? Entendeu? Que significa Beco das Memórias. Aí, ó, todo mundo com o ombro de fora do guarda-chuva. Acho que esse é o mais famoso daqui. Tem que em ser o guarda-chuva bem Etiópia, enorme, mas pra você não... Quem me acompanha aqui já tá ligado. Tem a publi da Coca aqui e tá vendendo Pepsi logo aqui, ó. Nossa, Que tem um isso é monte foda. desses becos, né? E Pela dentro da cidade coisa toda. não tinha uma Coca Alguns nem bem uma Pepsi. afastados aqui do centro. Boa Então noite. inclusive é meio que meu hobby assim ficar procurando esses becos espalhados pela cidade pra tirar foto, né? Que eu gosto bastante de fotografia de rua. E eu vou postando lá no Tem que Insta, ser do né? tamanho de É meio guarda-chuva que de praia pra não te molhar. vira um hobby assim, ficar caçando os becos escondidos pela cidade, né? Mas enfim, vocês sabem que Tóquio, né? Apesar de ser A gente ia considerada a chamar maior uma delas cidade pro do mundo, podcast. Acho que a gente ia Sim. chamar as duas. na verdade não é tecnicamente uma cidade. Porque na verdade aqui em Tóquio existe um número, existe um número maior de divisões geográficas do que no Brasil. Por exemplo, a gente tem aqui a província de Tóquio, né, que é como se fosse o equivalente a um estado do Dando Brasil. aula, né? E a capital da província de Tóquio é um conglomerado de regiões administrativas que também chama Tóquio e que a gente popularmente entende como sendo uma cidade. Mas então assim, os bairros de Tóquio, que no papel se chamam regiões administrativas especiais, na verdade são como se fossem assim pequenas cidades, né? Cada uma com seu governo regional independente. Que brisa, mano. Então assim, a gente costuma dizer popularmente que Shinjuku é um bairro de Tóquio, Pera aí, mas só pra tecnicamente responder falando, aqui, ó. Shinjuku é uma Nosso podcast está acontecendo todas as quintas aqui no canal. Uhum. E o próximo vai ser com o Iron Master, Foi o Marquinhos, N-Rap N-Rap, e o Henrique Henrique Mendonça. Agora o Iron Master e depois Pel. Pel, exato. Então, o link tá... Eu não tenho o link agora, mas tem a playlist aí no canal. E se for nos ao vivo ali, acha. fácil. Se clicar na aba de ao vivo, tem facinho lá. E eu acho que os caras são cidade, né? o quê? Maiores mesmo. Que perguntaram E se dentro foi de aqui. Shinjuku, sim, a gente tem os bairros. E Kabukicho é um desses bairros, que é pra onde a gente tá indo Último da agora. temporada, não, a gente Eu acho importante falar isso. Sim. Só pra deixar claro, né? Ou até o dinheiro Que essa vem região entrando, aqui de quanto Shinjuku, tempo. ela não se resume só a Kabukicho. Shinjuku Bonito é gigantesca, demais, né? né? A gente costuma dizer que Tóquio é uma cidade policêntrica, né? Que tem vários centros. Mas Não tem uma se tivesse força que pra destacar molhar um todo centro mundo. específico como sendo o principal, sem dúvida seria Shinjuku. A estação de Shinjuku aqui é a mais movimentada do mundo. Eu pretendo fazer Tem 3 eu milhões e pretendo meio fazer de mais pessoas passando 2 por ela meses, todo 3 dia. de podcast. Shinjuku é a região com a maior concentração de estrangeiros em todo o Japão. Então é uma cidade Cross Shinjuku. extremamente cosmopolitana, né, multicultural. A densidade populacional aqui de Shinjuku é de Fala quase bem 20 esse mil povo, hein? pessoas por Fala, quilômetro mano. quadrado. Então assim, Shinjuku é uma das principais regiões turísticas, uma das principais regiões comerciais, uma das Ou ele principais também regiões tendo louco, ele tem um empresariais. puta conhecimento Então, sem histórico e dúvida, geográfico. é a entendeu? região mais importante de Tóquio e, consequentemente, de Um todo o papo de Japão, cada mês, né, sim. dá pra dizer. Esse mês não tem 5. E dentro de Shinjuku a gente tem Kabukicho, que é o maior distrito da Luz Vermelha, não só do Japão, mas do mundo também. Distrito da Luz Vermelha, que É pra quem não o sabe, famoso foda-se, né? é uma Atravessa região quem quiser. boêmia, né? Com estabelecimentos voltados para o entretenimento adulto, que nem bares, boates, né? Casas de prostituição e essas coisas. Geralmente os distritos da Luz Vermelha são mais associados pra à ele- prostituição, né? Só que como pra prostituição é ele- crime no Japão, Tá olhando no Google. os né? estabelecimentos que se Como é que ele vai envolvem tá nesse ramo fazendo aqui, tempo né? real? Geralmente são gerenciados pela Yakuza, né? A máfia japonesa. Esse guarda-chuva desse mano aí. E isso acaba fazendo sim. com que Kabukicho pobre seja a de tudo. região de Tóquio que tem a maior atividade da Yakuza, né? A maior presença da A mina máfia. ali Então, também, ela tá. consequentemente, inteira, né? Kabukicho é considerada a região mais perigosa de Tóquio. É claro que, né, como a gente sempre fala aqui, o pessoal que acompanha já sabe, Mas os pés não salvam, o né? conceito mano? de Sempre perigo no Japão é completamente diferente do conceito de perigo no Brasil. morre. Aí, isso é interessante, vamos O ver. bairro mais perigoso de Tóquio, no caso, ainda é um ponto turístico. A estátua do Godzilla, né, que fica em cima do hotel ali o Hotel Gracie ali no centro de Kabukicho, né, fica aqui, né, no bairro mais perigoso. Então, assim, esse bairro ele tem a fama de ser a região mais perigosa, porque de fato é, né, os índices de criminalidade são mais altos nessa região. Mas isso não quer dizer muita coisa
numa cidade que nem Tóquio, né? Num país que nem o Japão, que tem as taxas de criminalidade tão baixas, né? Mesmo o bairro mais perigoso ainda tem taxas muito baixas comparado com outros países e tudo mais, né? E ainda por cima, assim, né? A maior parte dos crimes que acontecem aqui geralmente acontecem entre os próprios membros de gangue, disputando território, né? Ou coisas desse tipo, Pode crer, assim, né? Ou interessante. pessoas bêbadas, às vezes, que saem da balada e arranjam confusão na rua de madrugada, né? Tem muito crime de extorsão também, né? Que acontece dentro das casas noturnas. Mas não existe, assim, por exemplo, a chance de você ser assaltado na rua, esse tipo de coisa, né? É um perigo diferente, mais associado, assim, ao submundo do crime, né? Dificilmente uma pessoa comum, que não tem associação nenhuma Olha o com carrão. alguma olha o organização povo. criminosa, dificilmente uma pessoa comum teria algum problema andando por aqui, né? O único perigo que as pessoas comuns têm que tomar cuidado, principalmente os turistas nessa região, é com um golpe que eles chamam de botakuri, né? O pessoal que acompanha já tá ligado. Botakuri. Porque é muito comum, não só aqui em Kabukicho, mas em todos os bairros que tenham casas noturnas, né? De ficarem pessoas na rua que geralmente falam inglês muito bem, todo mundo muito simpático, todo mundo muito atencioso. E eles ficam chamando turistas para entrarem nas boates, prometendo um preço bacana e tal. E aí a pessoa aceita, vai lá, enche a cara, passa a noite toda no Olha que bagulho. terror, como é que... E na hora de sair é surpreendida com uma conta gigantesca, né? Com um monte de taxas extras que ninguém tinha avisado no começo que teria, né? Com valores muito absurdos mesmo, assim, que chegam a $2.000, sabe? Às vezes até mais. E se a pessoa tenta contestar, os funcionários se fazem de bobo, todo mundo esquece como fala inglês, né? E Isso é se no bom. fim a pessoa se recusa a pagar, eles ameaçam, eles não deixam você sair. E às vezes chegam até a agredir mesmo, né? E até por isso eles aplicam esse golpe especificamente em turistas, porque sem falar japonês, depois Saint fica mais James. difícil de tentar buscar ajuda na polícia ou algo assim. Além da polícia, muitas vezes também se recusar em se envolver nesses assuntos, Caralho, porque olha o eles tratam bombeiro assim como se fosse mal Piloso, entendido, sabe? encostado. Você que não entendeu que não tinha as taxas, tá ligado? É um mal entendido entre o cliente e o estabelecimento, não é um crime, Não tá nem tá encostado. ligado? Eu vi, eu vou falar de novo. Então, Teve uma série, eu não lembro o nome dela agora. Ah, esqueci, mano. É uma da HBO. Que mostra um repórter, se eu não me engano, americano, no Japão. E ele começa a investigar uns assassinatos da Yakuza. E aí o policial fala pra ele, pô, não tem assassinato no Japão. E ele fala, pô, mas o cara lá foi morto, claramente. Ele falou, você tem prova? Você viu quem foi? Então não tem, ele é suicídio ou acidente. Acabou. Tá ligado? Não sei se é real. Mas faz um sentido aqui com o que ele falou, porque ele disse que os caras tratam como mal entendido. Tá ligado? Você que não entendeu. Então, não tem crime. Será que procede? Não sei. Será que ele tá vendo esse vídeo e ele vai comentar? Essa câmera dele é absurda, tá? o perigo para as pessoas normais nesse bairro aqui é basicamente o perigo de acabar caindo num golpe, né? Agora, se você for mulher, né, acontecem muitas tentativas de aliciamento nesses bairros também. Os caras ficam na rua, É foda, geralmente né? são japoneses jovens, Qualquer lugar, ser e mulher... eles ficam de olho os cara- especificamente nas meninas, geralmente nas próprias japonesas, né? Puxa E aí só. eles grudam nelas, às vezes pra dar ideia mesmo, chavecar, né? que é o não que sei aqui se eles tem chamam hoje de em dia nampa, ainda, né? Mas... que é esse Isso ato seria de antigo. assédio, de ficar importunando as meninas na rua. Então é muito comum nesses bairros a gente ver as meninas fugindo, né? Elas apertam o passo pra sair de perto desses caras que ficam em cima delas, né? Mas às vezes acontece desses caras não estarem realmente só dando em cima das minas. Às vezes eles querem realmente recrutar essas meninas pra trabalharem nas casas noturnas, né? Às vezes nos host club, né? Nos snack bar, nos girls bar, que também tem Se um muitos dia dessas regiões. descobrirem que ele grava esses vídeos lá Que no são Japão... estabelecimentos que vai aqui tomar eles chamam de tanto direito de shakoin imagem. shokuten, né? Que são estabelecimentos sociais. Ih, Que cara, não são ela... casas de prostituição, né? primeiro Esses restaurantes assim, esses otaku lugares do são Japão, bares ali. ou restaurantes, né? Ah, não, Que a tô trabalhando principal em outro atração lugar, não é a comida, mas a socialização. Então você basicamente paga pra uma acompanhante te fazer companhia enquanto você bebe, né? Conversar Caramba. com você. Em alguns casos pegar na tua mão, mas nada muito além disso, tá ligado? Os host club eles têm de mulher e tem de homem também. É bem comum. E não é proibido igual a prostituição, até porque não é nada demais, né? Ali o... Mas tem muitos Toca o turistas Revender. que acabam confundindo esses estabelecimentos sociais com casas de prostituição, porque as meninas que atendem nesses lugares geralmente se vestem com umas roupinhas mais sensuais, né? Elas ficam na rua Então, segurando pelo a que eu entendi, plaquinha não com o valor chega a por hora do ser serviço. acompanhante Né? Mas de é luxo, gigantesca a maior parte não das pode meninas só que a gente pegar vê na mão. por aí, né? né? Tipo, é Que ficam na só rua segurando essas acompanhante placas. de Não carência, são né? prostitutas, né? Elas trabalham
principalmente nesses bares. E o valor na placa é o valor da hora em que você pode ficar bebendo lá dentro, né? Porque você paga por hora e você fica lá aquele tempo específico lá dentro junto com elas, tá ligado? Agora, tem algumas mulheres que geralmente foda, não são japonesas, principalmente frente dessa loja. chinesas, taiwanesas, muitas do sudeste asiático também, vietnamitas, filipinas, que são realmente prostitutas, né? E muitas delas são inclusive vítimas de tráfico humano, né? Elas são traficadas pra cá pra se prostituir. E elas são bem mais discretas Mano, aqui. do que Será as que ela vê meninas dos filme bares, né? E Estúdio elas Ghibli agarradinha comigo? ficam mais Aí vai ser afastadas esse cara, do né? centro. E elas geralmente abordam os homens oferecendo massagem. Ó, né? perguntaram se acompanhante de luxo não é isso. Cara, até onde eu sei, pode ser, mas acompanhante de luxo também tem a questão de, né, Acho que eu ouvi falar. ir para os finalmente. Mas você pode contratar só pra dar um rolê com você, que eu saiba. Ah, é? Acho que sim. Eu não sei, eu nunca contratei uma, né? Então, Também não. Não que não tenham casas de massagem também, que são realmente de massagem no Japão, mas nesses bairros aqui, nos distritos da Luz Vermelha, se uma mulher chega te cara vai oferecendo no massagem, puteiro geralmente pedir o pessoal já massagem, sabe né? que é prostituição. foda. Porque que nem a gente falou, né? Como prostituição é crime, elas não podem falar na lata do que Melhor no elas estão puteiro pedir oferecendo. massagem do tá que ligado? na Então elas massagem, oferecem né? massagem. não, esse tem um A gente já ponto falou aí. aqui no canal diversas vezes, né? Mas só pra lembrar, como prostituição é crime no Japão, os bordéis geralmente se disfarçam de outros estabelecimentos para não serem pegos pela lei, né? Lá em Osaka a gente tem o distrito Ó, de que da hora, a Tobukashinchi, lanterna ali. que eu já passei aqui no canal algumas vezes, em que os bordéis eles se disfarçam de restaurantes, né? E durante o atendimento o cliente e a garçonete se apaixonam e acabam casualmente tendo uma relação sexual ali mesmo no restaurante, né? No caso, o cliente paga pela refeição e não pela relação sexual, né? Aí como a lei Os metedor de não louco, consegue né, provar por A mais B que o cliente e a atendente não se apaixonaram de verdade, os estabelecimentos não podem ser considerados prostíbulos, né? Olha, esse Aqui em metedor de Tóquio louco esse tipo do de estabelecimento não é tão comum. Aqui o que a gente mais tem são os soaplands, que são casas de banho, né? Onde o cliente paga para ser que banhado, legal. para receber uma massagem. Mas aí, claro, funciona como um puteiro normal, né? Só que, como também não tem como fiscalizar o que acontece dentro de cada Como sala de ele banho, sabe, hein, mano? além Será não que tem ele- como provar que mano, se ele trata tá de um lá, bordel. Será que ele deu uma Então, a Você não sabe prostituição viver no de Japão droga corre aqui? solto. Você usa droga? É um mercado que Mas tem um movimenta ponto. milhões todo ano, né? Mas os estabelecimentos funcionam por meio É de mais ou menos brechas por na aí lei, mesmo, tá ligado? sabe? Não é legalizado, de né? Mozeiro. Agora, Aqui, olha que louco. aqui em Kabukicho e também em Iropon, Aqui, até onde eu sei, se eu não estiver louco, né? Prostituição não é crime, mas, tipo, puteiro é, né? Você prostituir Eu alguém acho que é. ele falou prostituição. O quê? Não, tô falando Aqui no Brasil? Tá. Não, aqui não é crime. Lá não, lá é crime qualquer um dos dois. né, que é outro distrito boêmio aqui de Tóquio, é bem comum da gente ver Nossa, muitos cara. africanos trabalhando nas ruas, né? Chamando turistas para entrarem nas boates, na intenção de aplicar o golpe mesmo, né? Aquele que a gente falou, o Botakuri. A maior parte deles são nigerianos e ganeses. E os mais velhos vieram aqui pro Japão nos anos 80 e 90 para trabalhar em fábricas, né? Igual os brasileiros descendentes fazem até hoje, né? Mas os africanos vinham quando o Japão ainda estava passando pelo milagre econômico lá, tá ligado? Só que depois que a bolha econômica estourou, lá no começo dos anos 90, O cara é uma aula de muitos história. deles acabaram perdendo o emprego, né? E naquela época, grande parte dos estabelecimentos adultos daqui de Kabukicho ainda Ok. eram gerenciados por chineses e coreanos, né? Até hoje ainda tem uma presença razoável das tríades, né? A máfia chinesa por aqui também no bairro, mas Olha, é bem menos do bagulho que mais antes, né? Eu já sinistro, cheguei né? a falar num vídeo Olha, sobre mano. o caso da espada do dragão azul, que foi um conflito interno das tríades de Pequim e de Shanghai, que aconteceu num restaurante aqui desse beco que a gente tá agora, um restaurante chinês, né? E que aconteceu nos anos 90 e deixou gente morta e tudo mais. Mas eu entrava aí, né, aí, quando a pode economia crer. japonesa começou a Pode crer que eu estagnar e entrava muitos aí. estabelecimentos desses chineses caras e tão de coreanos boa, começaram a mexendo no falir celular, aqui em foda-se. Kabukicho, né? Foda-se. Quem- Acabou Porque formando um a vácuo, SMR né, é no mercado de história. entretenimento adulto. E aí os africanos, principalmente os nigerianos que estavam aqui no Japão desempregados e que tinham juntado um bom dinheiro trabalhando nas fábricas, eles viram a oportunidade de assumir o lugar deles, né? Então eles começaram a abrir várias casas Local noturnas Magic aqui em Show. Kabukicho. E até hoje, né, tem muitos africanos que são donos dessas casas noturnas e hoje tem muitos africanos mais jovens que vêm aqui pro Japão com visto de estudante e aí eles são contratados pelos conterrâneos deles para trabalhar aqui nas boates, né? Só que aí, claro, né, como o mercado da prostituição é geralmente dominado pela Yakuza, muitos desses africanos passaram a se envolver com a máfia para entrar no ramo da prostituição também, né?
A Yakuza hoje em dia não atua mais na rua, né? Igual era nos anos 60. Naquela época a Yakuza tinha, tipo, 200 mil membros, né? Hoje em dia eles têm ali algo em torno de 20 mil. Então hoje, né, esses membros que restaram da Yakuza, eles estão geralmente aqui envolvidos rola, com coisas né? grandes, né? Crimes de colarinho branco, com grandes empresas, até com o governo mesmo, né? Mas claro que eles ainda precisam de gente Olha que bizarro. trabalhando tanto na de rua, luz, né? Pra fazer esse aliciamento e tudo mais. Então muitas vezes esses africanos, eles trabalham no front, né? Eles Não, dão tem a cara aqui brasileiro na ali, rua, eles não mineirinho são vai, membros da Tava Yakuza, escrito ali, então. mas às vezes Ah, eles tava mesmo? têm Tava. alguma relação com a máfia lá no topo da cadeia, né? Mas E parecia. fora isso, hoje em dia, mesmo que não tenham associação com a máfia, já se formaram também algumas gangues independentes de africanos, né? Tem várias gangues do Sudeste Asiático que também atuam por aqui, filipinos, vietnamitas. Tem as tríades, né, que nem eu falei. Olha, ó. Eu li uma vez recentemente, né, Vamos uma ficar de olho matéria que nisso. citava uma gangue grega que também vinha tentando competir no mercado aqui de Kabukicho. Que brisa, Fora né, outras gangues de japoneses mesmo, né, sem ser Yakuza. Então o mercado aqui é muito concorrido, o território é muito concorrido, o que acaba levando a muitas brigas de rua. É, porque né, que já é um acontecem lugar nessa conhecido região, por isso, né? que nem essa daqui, por Então é um exemplo. mercado Vai, fácil. vou mostrar. Se fudeu. Perdeu. Ele foi brigar com quem não devia. E colou um monte nele. YouTube! Corta isso, YouTube! Caralho, ele perdeu, mano. Nossa! Nossa! Calma, pausa aí. O que ele não Olha, bateu é o ali momento com o mais cara repetido. O que ele não bateu com o cara jogado Então no o chão. mercado aqui é muito Cara, concorrido, o pera. território é muito. Isso daqui pareceu luta de anime, de filme. Que o cara toma várias porradas e não sangra nem o nariz. Porra, mas mano, Caralho, mano. o cara foi tretar com o cara e caiu no primeiro soco que ele dá, ele caiu Ele não sozinho. aguentou, ele não aguentou, mano. Ele caiu sozinho, E ainda, mano. ele foi burro, porque ele devia ter dado uma passada primeiro. Não, é isso aí que tá falando. Não, olha o tanto de gente que Ai, claramente tá corrido. junto ali, Mano, ó. O que acaba levando a muitas brigas de rua, né, que acontecem nessa região. Que nem essa Até daqui, o mano por que é exemplo. brasileiro sabe, mano. Pô, Ah, ele tá falando por cima, eu acho. Toma. Porque ele já sabia que ia ter treta. Ah, sim. Nossa, mas Chute, deitaram muito. Porrada, se fudeu, ó. O outro separou. Não, calmou. Ele tá procurando alguém, hein, mano. Já sequestraram alguém aí. Where is he? Tapa na cara. Ele não tem mais Se o que fudeu, fazer. porque tá um monte, aí ele se fudeu, ó. Olha, mano. E o cara é um touro, tá? Olha o outro como passa. E toma ele tapa no peito. Ele saiu de perto pra não sobrar muito pra ele, Ah, o velho. japonês passa reto, os gringos tudo filmando, graças a Deus. Né? Ele passa no meio, ele não quer nem papo, velho. Ele é brasileiro, vai mexer Como nele. vocês puderam ver, o japonês chegou cobrando o africano sobre alguém, né? Perguntando cadê ele? Ou os caras sumiram com algum parceiro dele, ou ele tava procurando por alguém específico, algum deles mesmo, né? Algum africano específico, não dá pra saber, né? Agora, Ele vocês já devem ter tem que percebido perguntar, que o mano. japonês tinha várias tatuagens na perna, né? Ah, eu ia E falar aqui disso. no Japão a hein? gente tem o costume de associar tatuagem diretamente com a Yakuza, né? Até por isso que ainda Salve, tem ó. tanto tabu, né, na sociedade japonesa em relação à tatuagem, né? Tem muitas academias, muitas praias, muitos onsen, né, aqui que tem placas pedindo muitas vezes para você cobrir as suas tatuagens antes de entrar, justamente porque tem muita associação com a máfia ainda, né? Agora, Caralho, foi. quem conhece um frenético pouco, né, isso aí. sobre a Yakuza, sabe que as tatuagens deles são tatuagens específicas, né? Eles geralmente têm tatuagens naquele estilo Mano, bodysuit, Que é né? um Que é aquele estilo estilo que cobre o corpo absurdo. todo, como se fosse uma roupa. E são sempre tatuagens com desenhos, né? Com traços orientais. Cara, porra, assim. Então, assim, apesar desse japonês que tretou aí ter bastante tatuagem nas pernas, né? Dava pra ver que claramente não eram as tatuagens tradicionais da Yakuza, né? Até porque um Yakuza nunca se submeteria a uma situação como essa aí que o cara passou, tá ligado? Mas, que nem eu falei lá no começo, né? É até mais provável de imaginar, Nossa, né, que os aconteceu africanos ali, né, trabalhem pra Yakuza em algum nível do que esse japonês aí tivesse alguma relação com a máfia nesse caso. nossa, mas ele foi sabe que muito por muito noob tempo, da né? treta, né? Como toda Ele deu o criminalidade primeiro no golpe e Japão sempre perdeu, foi velho. associada a Não, não Yakuza. existe, ó. Até hoje, né? Toda vez que a gente vê, que a gente pensa em crime no Japão, a gente logo pensa na Yakuza. A gente vê um japonês tatuado brigando na rua, a gente já pensa que ele é da Yakuza.
E acontece que o governo japonês gente tá fez essa foda, mesma hein? associação no passado. Como quase todas as atividades criminosas no Japão tinham sempre alguma associação com a Yakuza, lá para os anos 90, o governo japonês começou um esforço muito grande para tentar Será que a câmera dele desestabilizar a tá muito bem máfia. escondida? Até por pressão internacional Mano, também, ele tá né? vendo o celular na cara, eu acho. O problema é não, que mano. Eu acho Não é o o celular, esforço isso para aí. acabar com a É o celular, máfia, sim. algumas Tem vezes foi a- maior do que o esforço para acabar com o crime em si. Como é que chama? O que acabou A estabilidade produzindo mó boa, algumas velho. leis especificamente feitas contra a Yakuza. E não necessariamente contra o crime que eles cometiam, tá ligado? Então, conforme a Yakuza foi saindo Não, pra das inglês ruas, ver, né? outras gangues foram se formando no vácuo das leis anti-Yakuza. Porque a atividade em si não foi penalizada, tá ligado? Então, se você não for da Ó, que Yakuza, lojinha você bonita, pode né? continuar fazendo o que eles faziam, como se as leis novas não existissem, tá ligado? E aí nisso se Tá formaram traficando, mas você é da as Yakuza? gangues Não. Hangure, Então tá né, que na tradução direta significa algo assim como meio cinza, justamente porque essas gangues elas atuam numa área cinzenta da lei, né? Elas cometem crimes graves, Esse cara anda, mas hein? como eles não são da Yakuza, Anda, muitas esse vezes anda. eles conseguem passar quase ilesos, né, com punições bem tranquilas. É mais ou menos igual a situação da prostituição, né? Pensando em fazer uns o vídeos desses crime por aqui, no Japão, mano. O que vocês acham? Ele funciona quase É, vai inteiramente ter que por usar meio muito dessas de vídeo. brechas na lei. Tem que É. usar E uma das principais características dos membros colete à prova dessas, de bala, dessas né? gangues Tem que comprar. Hangure são as tatuagens que eles têm, né? Não, mas São uns rolê tatuagens falando diferentes assim, da Yakuza. Então, Porque eles seguem mais o estilo ocidental, né? Ah, tinha Alguns um têm outro umas aí, tatuagens feio. muito Ah, parecidas mas com não as é do cartel feio, mexicano, feio, por não. exemplo. Feio não é, né? É Então, estiloso. se fosse pra arriscar, eu imagino que seria mais plausível dizer que esse japonês que tretou aí seja de alguma dessas gangues Hangure do que da Yakuza, né? As gangues Hangure, obviamente, não chegam nem perto de serem organizadas igual a Yakuza, nem como os Bosozoku lá, que são aquelas gangues de motoqueiros que também são famosas aqui no Japão. Mas como os Hangure atuam no vácuo Como das será que leis o YouTube anti-Yakuza, não... eles acabam se não sentindo ferra o mais à alcance vontade dele, para mano? serem agressivos em público, né? Porque mesmo que eles ele é um cara sejam andando na presos, Não, porque o ele fala simples todas fato as deles palavras não aí, bota poderem no ser título. associados com a máfia já livra eles das leis anti-Yakuza e a pena acaba sendo bem Cenário de mais Blade branda, Runner né? fácil, sim. Então, Parece Ghost grande War parte Tokyo. dos crimes mais violentos Até que porque, acontecem na rua hoje em dia chove aqui lá. em Tóquio são geralmente com essas gangues Hangure. Ah, Eles também se envolvem muito em crimes cibernéticos, né? Que é uma coisa que a Yakuza não fazia tanto, até porque na época deles não era tanto uma possibilidade, né? Tá bom, Mas hoje em dia acontecem muitos golpes, ainda mais porque a população japonesa é muito idosa, né? 30% da população japonesa é idosa. Então essas gangues Hangure têm diversos esquemas, assim, iguais esses que a gente Ih, está a gangue do acostumado no Pix. Brasil também. De ficar ligando pros idosos, se passando pelos filhos ou pelos netos deles, né? E dizendo que precisam de ajuda com dinheiro, né? Que sofreram um acidente, coisas Gangue do assim. Pix. Então, enfim, essas brigas de rua são razoavelmente comuns aqui nesse bairro, dependendo do dia, dependendo Muito bonito da esse hora lugar, e das sim. ruas, né? É bastante fácil de flagrar alguma situação como essa que a gente acabou de ver. Quem acompanha aqui as lives já viu. Essa não é a primeira vez que a gente vê uma treta dessas acontecendo. Geralmente não dá em nada, né? Até porque parece que o pessoal não leva muito jeito pra briga, o que é bom, né? Então, essas tretas geralmente se resolvem bem rápido. A arma de É mesmo, fogo aqui já tinha Vocês já morrido, viram? aí, ó, foram um tava praticamente morto. erradicadas aqui no Vocês Japão. já viram vídeo de brasileiro brigando em outros lugares do mundo? Amassa os caras. Vocês já viram isso? Não. Os caras sempre arregam pro brasileiro, mano. É impressionante. Porra, uma treta dessa aí, 5 acabava minutos sem mais. perder a amizade com os amigos. Não acabava mais, mano. Porra, esse maluco Japão, né? tinha pisado no pescoço dele ali. Pior que tinha, mano. Infelizmente. Nem a polícia usa arma de fogo aqui. Tanto que até o cara que atirou no Shinzo Abe recentemente, ele teve que Foi. fabricar a própria Foi arma de essa fogo cena aí. caseira, né? Porque é realmente inacessível aqui no Japão. Só mesmo a Yakuza, né, em casos específicos de A galera não tem De frio na demonstração de perna lá, poder. né? Reparei. Geralmente geralmente para resolver alguma disputa interna mesmo. De vez em quando eles cometem algum assassinato com arma de fogo, mas é muito difícil, né? São casos bem pontuais mesmo, né? Por isso E que que nem eu espada falei, esses funciona lá crimes em geralmente não Jerusalém. chegam nas pessoas comuns, tá ligado? Só se você realmente tiver de alguma forma envolvido no mundo do crime Voltou, ou algo né, assim, chega aí a coisa pode chegar pro seu lado. Agora, só de andar pela rua, ainda aqui no bairro mais perigoso de Tóquio, é mais fácil morrer de infarto do que de vítima de um crime, tá ligado? Agora, outro motivo pelo qual a região aqui de Kabukicho voltou a chamar a atenção mais recentemente foi pelo caso das Toyoko Kids, que a gente já falou sobre elas aqui no canal, tem um vídeo mais detalhado só sobre esse assunto. Mas Toyoko resumindo, Kid?
São adolescentes que fogem de casa, E aí, Cactus, principalmente quanto tempo? porque não aguentam a pressão do sistema de ensino, da sociedade japonesa no geral, né? E passam a morar nas ruas aqui de Kabukicho. Esse movimento ele foi muito impulsionado pelas redes sociais alguns anos atrás, Aquele porque filme lá, A a Garota que molecada fica Controla o postando Tempo, dia a acho que é dia, isso. morando aqui na rua, fazendo bagunça, bebendo. E aí acaba passando Quase uma acontece imagem isso. enganosa, É uma né? parada Acaba parecida. romantizando a vida na rua, como se fosse fácil, né? Como se fosse legal. E acaba induzindo outros adolescentes a virem pra cá pra se juntar a eles, né? A polícia recentemente espantou eles daqui do Lago de Toyoko, que é essa área aqui em torno do prédio do Godzilla, que era onde eles tinham Cadê o Godzilla? armado meio que um acampamento, do né? Com prédio. barraquinhas, alguns colchões. Mas pelo que se sabe, eles ainda estão em situação de rua. Só que agora eles ficam mais Se escondeu, dispersos se e escondeu ficam do hospedados de bombeiro. noite nesses hotéis cápsula, também nesses net cafés, né? Que são Death são Stranding baratos em e tem de primeira monte pessoa. por aqui na região. E a mídia japonesa trata essas Toyoko Kids como se eles fossem uma gangue, Não, Cactus. mas eles falou não disso, se consideram uma gangue, porque eles não são organizados, tá ligado? Só que Interessante. justamente por eles ficarem, né, nessa situação aqui na rua e acabarem inevitavelmente entrando em contato com as gangues daqui, com álcool e com drogas, né, e tudo mais, eles acabam ficando agressivos e cometendo crimes, né? Já teve pelo Corta pro menos um vídeo do caso de zóio, né, assassinato pra falar. de um morador de rua que foi atribuído às Toyoko Kids aqui em Kabukicho. Então assim, de todos os lugares, Olha os né, narguilé, que mano. esses Narguilé não adolescentes some, né? poderiam Qualquer ter lugar se no mundo. reunido aqui em Tóquio, Kabukicho é o pior, tá ligado? Porque com esse tanto de gangue disputando território aqui, Mano, aí que toda tá. essa molecada Eu vi uma vulnerável, galera daquele jeito ali, com orelhinha e tal. São tudo funcionária do lugar? Acho que sim, né? Aqui. Não sei, tô julgando. Mas aquela tava sem guarda-chuva. São funcionários ou, tipo, tem a galera que anda assim no Japão? Tem uma galera que anda assim aqui, porra. Sim, mas é que eu esperava mais galera andando assim no Japão. acaba ficando exposta à exploração, né? Porque eles precisam de dinheiro, É, lógico, né? charmoso Então, os becos eles lá. acabam aceitando trabalhar pras gangues. Aí os caras arranjam documentos falsos pra molecada e eles trabalham aí na noite, né? Em contato ali com vários bagulho errado. Vira e mexe tem caso de Três assédio moças. envolvendo as meninas menor de idade, né? Parece que Inclusive um caso famoso que aconteceu recentemente Não, não foi, foi o de um estereótipo. líder de uma ONG que supostamente dava suporte psicológico para as Toyoko Kids aqui na rua. E o cara foi acusado de ter assediado uma adolescente Cara, que que- tava Que coisa bizarra isso aqui. Peraí. O quê, Toyoko cara? Kids aqui na rua. Olha a cara dessa. Parece uma criança, mano. É uma japonesa, cara. E o É uma cara foi loja acusado qualquer. de ter Loja do quê assediado esse uma aqui? Eu tô adolescente que tava preocupado, se velho. consultando Ah, com ele. para, não tem nada lá, cara. Aí o cara foi preso É o e Aki depois Henshi. morreu na prisão. Ninguém deu muitos detalhes também sobre a morte Caraca. dele, mas provavelmente alguém matou ele lá, né? Mas aí, claro, né? Tudo isso acaba mexendo muito com o psicológico Aí, do ó, mercado. Makima. Só pra eles terem fugido de casa, já dá pra imaginar que eles já passavam por problemas psicológicos, né? Aí aqui na rua em contato com o crime, em contato com o álcool, muitas vezes passando necessidade, a cabeça vai pros infernos, né? É, O bagulho chegou no ponto, Lá quem de alguns anos atrás, um casal de adolescentes que faziam parte da Toyoko Kids, tinham por volta ali dos 14, 15 anos, Caralho, é novo e mesmo. os dois se jogaram juntos do topo de um prédio aqui no centro de Kabukicho porque não aguentavam mais a vida na rua e não tinham coragem de voltar pra casa. Caralho. Enfim, tudo muito complicado, né? Kabukicho é, sem dúvida, uma das regiões com mais história aqui em Tóquio. É um bairro muito dinâmico, né? Tem sempre muita coisa Pode quem tá acontecendo. passando embaixo também, Até né? porque, que nem eu falei, é a região de Cai Tóquio os dois loucos. com a maior juntos. quantidade de gangues, né? A maior presença da máfia. Tem diversos escritórios da Yakuza aqui em Kabukicho. Tem vídeos no YouTube de japoneses mostrando os locais exatos em que ficam os escritórios da Yakuza aqui nesse bairro. Porque não é segredo, tá? São realmente estabelecimentos, alguns são até registrados no Google. Então é bem tranquilo ele de podia ir lá achar, os mostrar caras pra eles nós, mostram né? até onde é que fica, tá ligado? Entrar. Fora isso, né, Bairro alguns maior que a quarteirões cidade. daqui fica também a Koreatown, de cara tá Shinjuku, andando que nem eu 30 falei, minutos né, sem é a parar. região de Tóquio que tem a maior quantidade de estrangeiros. Então, além de ter uma boa comunidade de coreanos ali na Koreatown, lógico, né, também tem uma comunidade razoável de indianos, pessoal ali do Oriente Médio também. Sempre tem muita gente do Sudeste Asiático, vietnamitas, filipinos, indonésios, nepaleses, tem muitos também. Pessoal do Sri Lanka, que eu não sei nem como é que fala, quem nasce no Sri Lanka, não sei como é que fala. Casco. Mas, enfim, também é um dos Bora mostrar principais a foto pontos sem unha. turísticos de Tóquio, então também tem sempre Não muitos tem um turistas Fusca na rua, americanos, né? Dá pra europeus brincar de dar que se soco. hospedam em hotéis por aqui.
Muitos estudantes que também vêm pra cá pra estudar, fazer intercâmbio. Deve ser Acabam terapêutico se mesmo hospedando gravar aqui esse por vídeo. essa Tô região pensando aqui. seriamente, viu? Então, é uma região muito interessante. Até por, atravessa tantos- no meio por- mesmo, por todos os foda-se, seus é problemas, lógico. é uma Bonito região o muito lugar, né? interessante. Tá Será ligado? que E é? esteticamente muito interessante também. Eu gosto bastante de vir tirar foto aqui, principalmente na chuva por conta dos reflexos. Quem acompanha aqui o canal já tá ligado Já tá que é uma das voltando. minhas regiões preferidas aqui de Tóquio, né? Não O tem pessoal faixa, sempre não tem fala de porra como nenhuma. lembra também os videogames, né? Principalmente quem joga a série Yakuza, né? Ghost Talk. Os cenários do jogo são inspirados nesse bairro aqui, Primeiro vídeo vai nem que é a sair. região preciso de câmera fato onde tem a escondida. maior atuação da máfia, né? Ó, Então, pelo que eu entendi, só pra pausar pra não estragar a finalização dele. Pelo que eu entendi, ele gravou, então tem o som dele andando lá, mas ele tá falando por cima. Porque ele falou da briga antes dela acontecer. Uhum. Então, aparentemente é isso mesmo, como tinham dito aí. é isso. Espero que vocês tenham gostado. Cara, Esse foi um vocês querem que a resumo aí gente faça sobre mais todas vídeos as dele? histórias. Isso aqui São vai coisas sair que eu no já nosso tinha canal lá. Comentaram, quem acompanha aqui Provavelmente. meu canal já tá ligado de todas essas histórias, mas eu fiz um resumão agora, né? Um compilado de todas as histórias recentes aqui de Kabukicho, que tem muitas histórias antigas também. Eu Só achei que legal. esse é Acho um que tem que ter compilado mais sobre as canais histórias mais desse recentes tipo aqui no, do bairro. no YouTube. Não sei se Espero que tem vocês tenham gostado. em outros lugares, né? Claro, E é pra não isso aí. roubar o conteúdo dele. É nóis. Olha, ele sabe fazer o bagulho ainda, ele deixa um tempinho sem som, ó, só com som ambiente. Qual é o nome do canal? É Baka Gaijin, né? Bacana aí, gente. Gaijin é estrangeiro, né? Se eu não me engano. É uma gíria pra estrangeiro, sei lá. Cara, rua limpa, real, mano. A sociedade japonesa é cruel. Os Ele japoneses tem que que fechar o vivem, guarda-chuva pra sair, mano. japoneses Mas que é vivem fácil. morrem sozinhos. Aí ele se Cara. fodeu. Bom, é isso, ó. Comenta aí no corte se você quer ver mais vídeos desse canal que a gente traz. Certo? Eu achei interessante.